Se a Bíblia é a palavra de Deus, devemos levá-la a sério. Mas o que significa a Bíblia ser a palavra de Deus? Como é que os apóstolos, e mais crucialmente o próprio Jesus Cristo, viam as Escrituras? Hoje terminamos a discussão sobre inspiração da Bíblia. O meu nome é Henrique Guerreiro e bem-vindos ao 32º episódio do Razoavelmente. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Razoavelmente. Hoje vamos continuar a discussão sobre a inspiração da Escritura, fazendo um resumo muito rápido para aqueles que já ouviram há algum tempo. Se ainda não ouviram, recomendo que vão ouvir antes de ouvirem este episódio. O que nós discutimos no episódio anterior é, primeiro, que o que nós acreditamos sobre a autoria da Bíblia, sobre Deus ser de alguma forma o autor da Bíblia, a Bíblia ser de alguma forma a palavra de Deus, tem um impacto extremamente importante, e eu digo até mesmo que é a questão-chave, a questão essencial, que define como é que nós olhamos para a Bíblia, como é que nós olhamos para a Bíblia em particular na aplicação na nossa vida. E depois introduzimos duas questões fundamentais. Então, se de facto isso é assim, porque é que nós havemos de acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus? E o que é que significa a Bíblia ser a palavra de Deus? O que é que significa a Bíblia ser inspirada por Deus? E o que é que significa a Bíblia ser inspirada é o que se chama a doutrina da inspiração. E argumentei também no último episódio que o que Jesus acreditava sobre a Bíblia é determinante para perceber as duas coisas. E por extensão o que os apóstolos acreditavam sobre a Bíblia. Se Cristo era realmente quem ele disse que era, então o que ele acreditava sobre a Bíblia deve influenciar muito o que nós acreditamos sobre a Bíblia. Porque lá está, se ele era quem ele disse que era, então ele não ia estar errado sobre a Bíblia, se ele era o Filho de Deus. E para nós sabermos o que ele acreditava, podemos ler o que ele disse no Novo Testamento, mas também o que é que os seus seguidores diziam. Porque isso ajuda-nos também a perceber o que é que ele lhes ensinou, digamos de forma indireta. E falei um pouco da ideia de que isto podia ser um argumento circular, ou seja, expliquei que não é um argumento circular, porque para nós chegarmos à conclusão que Cristo de facto era quem ele disse que era, nós não precisamos de olhar já para a Bíblia como sendo inspirado e infalível. Olhando para a Bíblia como um argumento, como um documento clássico e aplicando o método histórico, outros princípios filosóficos e até outros argumentos para a existência de Deus, tudo isso junto pode nos chegar à ideia que Jesus era quem ele disse que era. E a mesma coisa para o que disseram os apóstolos. Para nós sabermos o que é que os apóstolos acreditavam, nós também não precisamos de olhar para a Bíblia ou para os documentos que eles escreveram, que alguns dos escritos dos primeiros cristãos nem estão na Bíblia. Não precisamos necessariamente de olhar para todos esses documentos e para todos esses escritos como infalíveis, para saber o que é que os apóstolos, os primeiros cristãos, acreditavam. Então, hoje vamos fazer precisamente isso, vamos olhar para o que é que a própria Bíblia e o que é que os primeiros cristãos disseram sobre a Bíblia. E reparem, quando o Novo Testamento foi escrito, o Antigo Testamento já existia. Portanto, nós podemos ver como é que os apóstolos, os primeiros cristãos e o próprio Cristo olhavam para o que na altura deles eram as Escrituras, que nós hoje chamamos o Antigo Testamento. Então, vou ler aqui alguns trechos. Primeiro, temos aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, diz assim, portanto, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Portanto, Paulo diz aqui que toda a Escritura é inspirada por Deus, e esta palavra inspirada significa quase soprada por Deus, ou expirada no sentido de quando estamos a respirar, ou seja, a palavra em grego é theopneustos. Não sei se a pronúncia está perfeita, mas é mais ou menos isto. Esta é a palavra no grego, portanto tem este sentido de soprada quase por Deus, digamos assim, ou expirada por Deus. Então, mais outra referência que temos é em 2ª carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Então temos aqui o sentido de que o homem é que falou, é que escreveu, mas existe um cunho, existe uma autoria divina, do Espírito Santo neste caso.
Também temos em Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Ou seja, aqui temos a ideia, mais uma vez, que a Escritura é a palavra de Deus e vai até ao nosso coração, porque reparem, Deus é que nos criou, faz algum sentido a palavra de Deus, e eu, de experiência pessoal, lendo a Bíblia como um todo e estudando, porque nós não podemos apenas ler de forma superficial, temos de estudar, mas quanto mais nós estamos profundos nesse estudo e no conhecimento da palavra de Deus, nós vemos que ela fala de facto, ou mesmo, como diz aqui, às juntas e medulas, divide a alma e o espírito. E é benéfica para nós se nós a deixarmos trabalhar em nós. Portanto, aqui temos esta explicação também do uso da Escritura. Portanto, os discípulos viam que a palavra de Deus, que a Escritura era, em algum sentido, palavra de Deus, que ela era inspirada por Deus, que o autor humano não desaparecia. De facto, eles reconhecem, os homens falaram da parte de Deus, mas a profecia não teve origem na vontade humana. Ou seja, é algo que tem uma vontade divina, impelido pelo Espírito Santo. Então, existem algumas categorias que foram criadas para esta tal doutrina, ou seja, o que é que nós achamos sobre, o que é que nós queremos sobre a inspiração, que os teólogos, ou seja, quem se dedica a estudar estas coisas e a formular estas doutrinas, criaram. E eu, para a apresentação destas categorias, inspirei-me bastante na Class Defenders do William Lane Craig, cujo link podem encontrar na descrição, e também noutros materiais, cujo link está na descrição. Eu acho que estas categorias são importantes de introduzir, porque elas ajudam-nos a compreender melhor e a formular melhor o que é que nós queremos sobre a inspiração. O sentido da inspiração ser plena, ou seja, de todos os livros da Bíblia serem inspirados e não apenas alguns. Porque quando nós lemos certas partes da Bíblia, nós podemos sentir, talvez porque não gostamos, ou não compreendemos, ou achamos que tem coisas chocantes ou que não fazem sentido, podemos sentir-nos tentados, digamos assim, a descartar esses livros. E isto foi feito, por exemplo, por Marcião. Marcião, que nós aqui já falámos dele, no tempo da Igreja Primitiva, ele tentou editar algumas partes de livros da Bíblia e remover livros, e isso seria incompatível com uma inspiração plena das Escrituras. E, portanto, nós, a partir do momento em que temos o cânon e temos a Bíblia, nós, se dizemos que a Bíblia é inspirada, parece-me um pouco estranho dizer que apenas alguns livros são inspirados. Ou seja, se cremos numa doutrina que aquilo é que é a palavra de Deus, aquilo é que é a Escritura, aquilo é que é o cânon, então a inspiração desses livros deve ser plena. Depois, a ideia de inspiração verbal, ou seja, as próprias palavras da Escritura serem inspiradas e não apenas as ideias que essas palavras representam. Será que apenas as ideias é que são inspiradas ou a própria escolha das palavras que lá estão tem essa vontade divina, não é? Porque podia-se dizer, bem, Deus inspirou o humano a transmitir uma certa ideia, mas as particulares palavras que o humano escreveu, Deus não tem, digamos, uma autoria nelas, não as inspirou. E depois também a questão de confluência. Esta palavra aqui tem uma... é preciso explicar um pouco o que é que significa, é uma palavra um pouco técnica, mas a ideia de que os autores humanos são de facto autores das cartas, dos livros. Por exemplo, quando nós temos uma carta de Paulo, a carta de Paulo foi realmente escrita por Paulo. Ou seja, nós quando falamos de inspiração da Escritura não vamos dizer, não, o autor desta carta é Deus e Paulo não é autor da carta. Ou seja, uma visão confluente das Escrituras diz que de facto os autores humanos são verdadeiros autores dos textos, não descontando os autores divinos. E eu ouvi uma analogia interessante sobre isto num curso que é o curso Alpha, não sei se conhecem, mas que é interessante, está no YouTube e recomendo, que tem lá um episódio precisamente sobre a Bíblia e diz que a Catedral de São Paulo em Londres teve como arquiteto Sir Christopher Wren. Foi-lhe atribuída a construção da catedral
em 1669 e a catedral terminou de ser construída em 1710, 13 anos antes da morte, aos 90 anos, de Sir Christopher Wren. Pode-se dizer, num certo sentido, que o autor da Catedral de São Paulo foi Sir Christopher Wren. Mas, por outro lado, também é verdade que todos os pedreiros, carpinteiros e trabalhadores da Catedral também foram autores da Catedral. Ou seja, o cunho da autoria de desenho foi de Sir Christopher Wren, mas isso não significa que os construtores não sejam também autores e que alguns traços da construção e alguns traços das mãos e da maneira de trabalhar daqueles homens e mulheres, potencialmente, não esteja impresso nessa catedral. Então, com a Bíblia, eu acho que é uma analogia, obviamente, não perfeita, mas interessante. Deus é o arquiteto, o autor que desenhou até mesmo os detalhes da Bíblia e até na catedral os detalhes. O arquiteto tem uma palavra a dizer sobre esses detalhes e desenha esses detalhes, mas os construtores, os pedreiros, etc., os carpinteiros, são também autores e a sua maneira de trabalhar e a sua autoria também se reflete depois na própria catedral. Então, com a Bíblia, de maneira também análoga, já vamos ver o autor humano, nós também vemos reflexos dele no texto. Então, continuando aqui a nossa, digamos, viagem sobre o que é que Jesus e os apóstolos acreditavam sobre a Escritura, vamos ver aqui algumas palavras de Jesus e vamos ver como Jesus tinha uma visão elevada das Escrituras. E às vezes há um mito que às vezes até me irrita um pouco, que é dizer, essa ideia de olhar para a Escritura como uma inspiração plena, ou verbal, ou etc., é uma coisa moderna e quase bacoca, porque antigamente os antigos eram muito mais sofisticados, eles viam a Escritura como uma coisa mais flexível, digamos assim, quase alegórica, não levavam os princípios que lá estão escritos, digamos assim, à letra, e é claro que a Escritura também tem alegoria, e é claro que nós devemos estudar a Escritura e como é que ela deve ser interpretada e qual é que é o género literário de cada texto para saber interpretá-lo corretamente. Mas não é verdade que as pessoas antes só olhavam para a Bíblia de forma alegórica e não extraíam princípios sobre como viver a sua vida. Aliás, eu vou dizer, eu acho que eles eram até muito mais radicais do que a maioria dos cristãos hoje em dia em muitos pontos. Se vocês forem ver o que é que diziam os primeiros cristãos e como é que eles viviam, muitas vezes seguiam certos princípios de forma muito mais estrita e, digamos assim, não necessariamente que isto seja mau ou bom, mas menos flexível ou menos aberta do que muitas pessoas considerados cristãos, digamos, conservadores, hoje seguem. E eu não estou a dizer que os antigos é que faziam bem ou que os agora é que fazem mal, mas é um facto que não é verdade que antigamente as pessoas olhavam para a Bíblia de uma maneira, digamos, entre aspas, sofisticada, de acordo com o que algumas pessoas dizem, que viam tudo de forma alegórica e que hoje em dia é que os bacocos evangélicos é que veem a Bíblia de uma forma completamente inflexível e que não era assim antigamente. Isso não é verdade. Vamos ver o que é que Jesus disse sobre a Bíblia. Jesus, por exemplo, disse o seguinte em João 10, 34, 36. Respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, ou seja, na Bíblia da altura, não é? No Antigo Testamento. Eu disse, sois deuses, pois se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Ou seja, estavam a acusar Jesus de blasfemar porque dizia que era filho de Deus, e ele diz, então, mas não está escrito lá na lei, lá no sítio, eu disse, sois deuses? E o ponto aqui não é discutir o que é que significa esse versículo no Antigo Testamento que diz sois deuses, ou o argumento que Jesus está a fazer, mas reparem como Jesus pega nas palavras específicas que lá estão. Jesus vai buscar uma coisa bastante pequena da Escritura, eu disse, sois deuses, e vai fazer um argumento para responder ao que lhe estavam a dizer, ou seja, Jesus parecia ter em alta autoridade o que estava escrito nas Escrituras. Outro exemplo, Marcos, capítulo 12, versículos 35 a 37. Um dia em que estava a ensinar no templo, Jesus fez esta pergunta: como é que os doutores da lei dizem que o Messias é filho de David? É que o próprio David declarou, inspirado pelo Espírito Santo,
Deus disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ora, se David lhe chama Senhor, como pode o Messias ser seu descendente? E todo o povo o escutava com prazer. Ou seja, reparem que mais uma vez Jesus vai buscar até palavras específicas. David chamou-lhe Senhor e depois faz um argumento a partir disto. Jesus tinha a Escritura em alta consideração e tinha em conta até as palavras ditas. Ou seja, eu acho que isto deve nos ajudar, é importante para a nossa reflexão sobre se a Bíblia de facto é inspirada verbalmente ou sobre a importância ou como compreender a inspiração verbal. Por outro lado, e o objetivo deste podcast não é apresentar uma doutrina, uma visão detalhada da inspiração das Escrituras, não é esse o objetivo, mas apenas partilhar alguns argumentos, algumas escrituras e informação importante para nos ajudar a compreender esta doutrina e depois cada um pode estudar isso. Mas também temos no Novo Testamento, ainda sobre a inspiração verbal, os apóstolos citavam a Septuaginta, não é? E a Septuaginta é uma tradução das palavras originais, ou seja, as palavras originais da Bíblia não foram escritas em grego do Antigo Testamento. Portanto, a Septuaginta é uma tradução em grego do Antigo Testamento e as palavras originais não foram escritas em grego, foram escritas em hebraico ou aramaico, mas os discípulos, muitas vezes, os autores do Novo Testamento, utilizam a tradução da Septuaginta quando citam o Antigo Testamento. No entanto, acho que uma coisa nós sabemos com certeza é as palavras que são usadas na Escritura são importantes e Jesus tinha uma visão alta das Escrituras e via-as como sendo inspiradas por Deus, como palavra de Deus. Agora vamos passar ao apóstolo Paulo. E reparem, Paulo utilizava extensivamente as Escrituras nos seus argumentos, especialmente quando ele discutia com os judeus que, obviamente, reconheciam a autoridade nas Escrituras. Por exemplo, Atos 17, 1-3. E passando por Anfípolis e Apolónia, chegaram a Tessalónica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E é este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Portanto, Paulo utilizava as Escrituras nos seus argumentos e ele, especialmente quando estava a falar com pessoas como ele, que reconheciam a autoridade nessas mesmas Escrituras. Lá está aqui, mais um argumento até para, portanto, Jesus ser de facto quem ele dizia que era, o cumprir das profecias do Antigo Testamento. Não temos hoje tempo para entrar nisto, mas se quiserem, mais um tópico, mais um argumento nesse sentido. E em relação aos primeiros cristãos, o que é que os outros primeiros cristãos diziam? Eu vou aqui citar alguns primeiros cristãos cujos escritos não estão na Bíblia. Muitos deles até viveram depois dos últimos livros que entraram na Bíblia serem escritos, mas ainda assim são dos primeiros séculos. E a forma como os primeiros cristãos falavam da Escritura é consistente com aquela que eu tenho apresentado sobre Jesus e sobre Paulo. Era um texto que eles viam com autoridade, como tendo o cunho da autoridade e da autoria de Deus, e também que tinha, em algum certo sentido, a autoria humana, como já falámos, a tal confluência. Reparem, temos aqui Justino Mártir na primeira apologia, portanto, anos 155 a 177 d.C., aproximadamente. Quando ouvirdes as declarações dos profetas faladas como se fosse pessoalmente, não deveis supor que são faladas pelos próprios homens, mas pela palavra divina que os move. Reparem como Justino Mártir tinha uma visão bastante elevada da Escritura, porque ele diz, quando ouvirem o que os profetas dizem, não pensem que são eles que estão a falar. É a palavra divina que os move. Portanto, aqui claramente presente o que ele acreditava que havia uma autoria, um cunho divino na Escritura. E lá está, como eu disse no início, se isso é verdade, nós não podemos ficar indiferentes a ela. Depois temos aqui Clemente de Roma, na primeira epístola de Clemente aos Coríntios, no capítulo 13, diz assim: hajamos de acordo com aquilo que está escrito, pois o Espírito Santo diz, o sábio não deve orgulhar-se da sua sabedoria. Olhai atentamente às Escrituras, que são verdadeiras declarações do Espírito Santo. Portanto, ele diz, ok, as Escrituras são verdadeiras declarações, são realmente como o autor tem o Espírito Santo, ou seja, Deus. E agora, finalmente, termino com Irineu, que foi bispo em Lyon, no livro mais famoso, Contra as Heresias,
livro 3, capítulo 5, secção 1, diz assim: voltemos à prova escritural fornecida por aqueles apóstolos que também escreveram os evangelhos, no qual eles registaram a doutrina acerca de Deus, indicando que o nosso Senhor Jesus Cristo é a verdade, João 14,16, e que nele não há nenhuma mentira. Ou seja, Irineu aqui também fala que os evangelhos que os apóstolos escreveram são a prova escritural e que registram a doutrina acerca de Deus. Lá está, ele aqui também coloca o elemento humano, foram os apóstolos que escreveram, mas registram a doutrina acerca de Deus e são a prova. Portanto, mais uma vez, ele também tem uma elevado sentido de autoridade sobre a Escritura. Então, o que é que podemos dizer? Os primeiros cristãos tinham uma visão consistente com a dos apóstolos e de Jesus, chegavam a equiparar as palavras da Escritura às palavras de Deus, portanto, certamente não consideravam que eram só um conjunto de textos escrito por uns sábios que nós podíamos descartar, e consideram o conteúdo das Escrituras da maior importância para a formação da doutrina e da prática cristã. Como Irineu diz aqui, a prova escritural fornecida, ou seja, não dá para nós fazermos a nossa vida cristã e a nossa prática cristã ignorando as Escrituras. E lá está, se de facto as Escrituras, eu estou sempre a repetir isto, mas eu acho que é essencial, são mesmo da autoria de Deus, então é irracional nós as descartarmos. No entanto, também temos aqui um ponto que é sobre os autores, não é? Temos aqui as palavras da Escritura, são a palavra de Deus, são declarações do Espírito Santo, mas será que nós devemos entender as Escrituras como um ditado? Quer dizer, para dar aqui um exemplo de uma outra religião, no Corão, se nós dissermos a um muçulmano, no Islão, que Maomé é o autor do Corão, ele vai dizer não é. Maomé não é o autor do Corão. O Maomé foi apenas o mensageiro e Allah, Deus, Allah, é o autor do Corão. E Maomé não foi inspirado para escrever o Corão. Maomé recebeu o Corão, foi ditado a Maomé o Corão e ele simplesmente transmitiu. E o Corão é falado na primeira pessoa com Deus a falar. Portanto, em geral na Bíblia isso não acontece. Existe uma espécie de narrador que vai contando, falando, e depois os personagens às vezes falam e às vezes Deus também fala. Mas o texto não é escrito como sendo Deus a falar na primeira pessoa, mas no Corão é. Ou seja, até alguns apologetas islâmicos dizem que a Bíblia não pode ser a palavra de Deus porque não está escrita na primeira pessoa com Deus a falar eu isto, eu aquilo, Deus a falar. Mas, ou seja, eu acho que a Bíblia é a palavra de Deus, não é no sentido que o Corão é para os muçulmanos a palavra de Deus. Ou seja, nós não entendemos a Escritura como sendo um ditado que Deus fez aos apóstolos. Até porque, se nós lermos algumas passagens da Escritura, por exemplo, experimentem a ler Romanos 16, Paulo envia cumprimentos a pessoas sobre as quais nós praticamente nada sabemos. E também, por exemplo, no Salmo 139, versículos 21 a 24, o autor expressa as suas emoções pessoais. Portanto, eu posso ler: não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa daqueles que se levantam contra ti. Odeio-os com um ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Isto é uma oração que está a ser feita, e aqui o autor fala dos seus sentimentos. Eu odeio-os com um ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Ele diz o que é que ele sente. Ou seja, o facto de nós dizermos que Deus inspirou as Escrituras não significa que Deus ditou as Escrituras e que nós não podemos também atribuir uma autoria humana ao que está escrito. Ou seja, aqueles cumprimentos em Romanos 16 são de facto os cumprimentos que Paulo enviou. Estes sentimentos são de facto uma expressão dos sentimentos deste autor. No entanto, isto não quer dizer que Deus não tivesse desenhado o mundo de forma a ter a intenção destas pessoas escreverem isto, e disto está na Bíblia, Deus ser o arquiteto desta Bíblia e da Bíblia ter estas coisas como Deus quis e Deus ser o autor da Bíblia. Nós agora podemos tentar compreender, podíamos ir muito mais fundo, dava para fazer, há livros e livros escritos sobre isto, há cursos extensos que se podem fazer sobre isto. O objetivo deste podcast obviamente não é extensivamente descrever toda a doutrina de inspiração, mas apenas lançar algumas categorias, algumas questões e alguns textos para que cada um depois possa se aprofundar nisso, se assim entender.
Vamos agora passar a um outro ponto que tem a ver com o modo de inspiração. Ou seja, nós falámos até aqui da doutrina de inspiração, o que é que nós acreditamos sobre a inspiração, ou se quiserem, quais são as verdades sobre a inspiração. Por exemplo, inspiração plena, por exemplo, inspiração verbal, o que é que os primeiros cristãos acreditavam sobre a inspiração, que existe uma alta visão das Escrituras e que eu acho que qualquer doutrina de inspiração que nós formulemos deve ser uma doutrina forte e que Deus tem realmente um cunho de autoridade nas Escrituras e que nós não podemos descartar partes das Escrituras e que elas são importantes para viver a nossa vida e que devemos usá-las para o nosso dia-a-dia e que lá está, seria irracional não o fazer se Deus de facto, ser supremo e perfeito, é o autor das Escrituras. Mas existe outra questão que é a questão do modo. Ok, como é que nós chegamos a estas propriedades sobre a inspiração? Como é que nós temos uma inspiração, por exemplo, verbal, mas ao mesmo tempo em que temos autores humanos? E esta questão do modo é especialmente importante quando alguém acusa, digamos assim, o cristão, de ter uma doutrina de inspiração que não faz sentido ou que é incongruente. Então eu vou apresentar aqui alguns modelos de modo de inspiração ou de mecanismos. Não temos necessariamente de nos cometer a um deles em específico e dizer este é o modelo que eu acho que é o verdadeiro. Todos eles têm algumas falhas e algumas algumas coisas que explicam mais, outras menos, como qualquer conjunto de modelos, mas eu penso que, de acordo com o que já foi apresentado, podemos ter uma alta confiança numa doutrina de inspiração forte e, mesmo que nós não consigamos chegar ao mecanismo exato de como é que essa doutrina de inspiração se verifica e acontece, é importante termos alguns modelos, alguns modos possíveis dela acontecer. Reparem, se nós encontrássemos num planeta extraterrestre restos de civilização, não precisávamos de saber exatamente como é que eles foram lá parar para acreditar que eles existem. Portanto, nós, da mesma maneira, não precisamos de saber exatamente o mecanismo e o modo de inspiração para ter uma doutrina forte de inspiração. Mas aqui estão alguns modos, alguns modelos. Por exemplo, o modelo de Deus ditar a Bíblia. O modelo de Deus ditar a Bíblia explica muito bem a inspiração verbal e plena, mas tem algumas dificuldades com a parte humana, a parte confluente de Deus também ser o autor. E é uma doutrina que não é muito popular entre os teólogos, diria eu. Depois também temos o modelo de que Deus tomou controle, digamos assim, do ser humano para escrever a Bíblia. Também não é, penso, um modelo de inspiração muito popular entre os teólogos, mas explicaria bem a inspiração verbal e plena, mas penso também que existem dificuldades na parte de manter a autoria humana ou da confluência, digamos assim, do texto. Depois temos um modelo que eu acho que é um pouco mais popular, mas também tem as suas dificuldades, que é Deus inclinou os autores a escrever certas coisas e de alguma maneira existiu uma convergência entre a vontade humana e a vontade divina para escrever aquele texto. É um modelo interessante na medida em que explica muito bem a autoria humana. Tem depois, claro, mais algumas dificuldades e isto é sempre um pouco assim. Quanto melhor nós explicamos a inspiração plena e verbal, às vezes mais difícil é explicar a autoria humana e vice-versa. Em explicar, digamos, se alguém quiser explicar uma doutrina de inspiração verbal à letra, pode ser mais difícil neste modelo imaginar a convergência à letra da vontade humana e divina para escrever aquelas letras exatas, mas há pessoas que já escreveram sobre isso e defendem, digamos assim, esse modelo. Depois também existe outro modelo, talvez mais popular nos círculos, digamos, reformados, que Deus predestinou a escrita da Bíblia desta forma através da sua soberania. Ou seja, Deus ordenou antes da fundação do mundo todas as coisas que acontecem e, em particular, ordenou a escrita da Bíblia. Este modelo depende muito de como é que a pessoa vê a soberania de Deus e como é que isso se relaciona com a liberdade humana. Portanto, vai ser bastante popular, vai estar bastante ligado a essa posição, digamos, do teólogo sobre esse ponto, que também já discutimos aqui, mas que não é o tema de hoje. Finalmente, também existe outro ponto que tem a ver com outro modelo que está mais associado, digamos assim, à teologia molinista, que
que diz que Deus orquestrou circunstâncias exatas para o ser humano escrever a Bíblia que Deus cria. Ou seja, Deus colocou o ser humano nas circunstâncias e inspirou o ser humano. É um bocado uma versão mais explícita daquela versão que eu disse antes, que Deus inclinou os autores e houve uma convergência, e aqui adiciona-se Deus inclinou os autores e colocou-os nas circunstâncias, orquestrou o mundo de tal forma que o autor ia estar na circunstância certa que Deus queria para escrever aquele texto. Lá está, mais uma vez, também está relacionado com como é que se vê a soberania de Deus e liberdade humana. O modo de inspiração às vezes toca neste ponto e faz algum sentido quando nós tentamos explicar a autoria humana e a autoria divina, a maneira como o teólogo vê a relação entre agência humana e divina, obviamente que influencia este modo. Mas aqui, portanto, veem que existem várias escolas teológicas diferentes, com vários modelos diferentes, que respondem aos vários desafios que existem e às várias categorias que existem nas doutrinas de inspiração. Mas o mais importante e o mais fundamental acho que é afirmar que a Escritura é inspirada e tirar consequências desta inspiração. A questão de como é que a inspiração funciona eu acho que é de alguma forma secundária, mas é importante, como já disse, na parte teológica e filosófica, mas eu diria que é secundária face a acreditar que a Escritura é inspirada. Ou seja, pessoas com doutrinas muito diferentes no modo de inspiração já se juntaram para afirmar credos, digamos, verdades, declarações de confissões sobre o que acreditam sobre a inspiração da Escritura, e acredito que muitos dos ouvintes aqui que são de várias escolas teológicas diferentes e têm várias doutrinas sobre o modo de inspiração vão concordar que para eles o fundamental é acreditar que a Escritura é inspirada e uma doutrina de inspiração que tire consequências para a nossa vida, porque senão lá está irracional, na minha opinião. Se Deus de facto é o autor da Escritura e nós vamos buscar uma doutrina de inspiração muito fraca que diz que podemos mandar fora, que a Bíblia está cheia de erros, de alguma maneira isso não é consistente com o que Jesus acreditava e com o que os apóstolos acreditavam. Então eu vou terminar com a implicação prática e um bocado um sumário do que podemos tirar disto tudo. A inspiração das Escrituras é uma doutrina que vem de Jesus, dos apóstolos e dos primeiros cristãos. Se nós acreditamos que Jesus era quem ele disse que era e que o cristianismo é a verdade e se nos dizemos cristãos, eu acho que não há como fugir à doutrina da inspiração das Escrituras. A inspiração das Escrituras não nega que os autores humanos são verdadeiros autores do texto. Por outro lado, o facto de elas terem um cunho divino significa que são da maior importância para saber quem Deus é e como o devemos seguir. Não podemos, como cristãos, desprezar o conteúdo das Escrituras. Como já disse, isso seria irracional. Finalmente, e termino com um ponto que já falei várias vezes, mas queria mesmo rematar com isto. A inspiração das Escrituras é uma questão central e toca na justificação que nós muitas vezes damos para outros problemas, para outros debates, que o cristão diz, acredite nisto porque está na Bíblia e é acusado de ser irracional. Essa justificação é ridicularizada na nossa sociedade. No entanto, como eu já expliquei um pouco, ela é tão boa quanto as razões que temos para acreditar na inspiração das Escrituras. Como vimos, vem do próprio Jesus e dos apóstolos. Ou seja, se as Escrituras não são inspiradas, são apenas opiniões de sábios antigos. É claramente absurdo então utilizá-las para decidir o que fazer com a minha vida e muito menos aconselhar outros a viver de acordo com o que elas dizem. Muitas pessoas dizem, como é que tu podes querer aconselhar pessoas com opiniões sobre como é que devem viver, dar conselhos baseados nas Escrituras? Guarda só para ti. Mas, se as Escrituras têm o cunho do Criador do Universo, daquele que é o rei e o juiz de qual emana a própria moralidade, então temos de lhe dar ouvidos. Se for assim, é absurdo ignorar o que está escrito na Bíblia sobre um certo tema. É absurdo e irracional e não é de quem ama o seu próximo, porque lá está, se eu tiver o tal livro do médico perfeito, que nunca erra, e eu disser a alguém, olha, ignora o que está aqui, embora estejas doente, ou olha, eu tenho aqui uma solução para o teu problema, mas não te vou dar, isso não é de quem gosta de outra pessoa. Portanto, apelo então aos ouvintes, quando lerem a vossa Bíblia, considerem que pode ser uma mensagem com o cunho do próprio Deus, mesmo que vocês não sejam cristãos, não é? Mas olhem e pensem, há pessoas que acham que isto é mesmo o cunho do próprio Deus e é por isso que elas dizem certas coisas e defendem certas coisas e vivem desta forma. E eu acho, pela minha experiência pessoal e de muita gente, que é uma forma de viver boa
e que leva a uma vida melhor e especialmente na eternidade à presença de Deus. E uma vez ouvi uma coisa sobre a Bíblia que nunca mais me vou esquecer. A Bíblia é um livro tão poderoso que nós podemos pegar na pessoa mais corrupta, mais ladrão, mais mentiroso que já alguma vez existiu, e essa pessoa, depois de ler a Bíblia, é possível nós pegarmos nela, pormos essa pessoa ao pé de um pote de ouro em que ela pode levar para casa sem qualquer consequência e a pessoa não toca nem numa moeda. E isto é o poder que Deus consegue fazer na nossa vida. E eu falo por experiência pessoal e conheço muita gente cuja vida já melhorou por terem uma relação com Deus e por seguirem o que Deus deixou escrito nas Escrituras. E assim terminamos este episódio. Espero que tenham gostado. Até à próxima. A sonoplastia deste episódio foi da Raquel Roscoto, a edição da Débora Campos Resina. Eu sou o Henrique Guerreiro e este foi o Razoavelmente, um podcast do GBU Portugal.